Maminha, você sofre com problemas, crises de soluço? É muito comum em bebês, muitas pessoas têm, e aí a gente sempre ouve falar, né, que ri muito dá soluço, falar rápido demais dá soluço, comer e beber rápido dá soluço. Será que tudo isso é verdade? Eu também me lembro da minha avó. Minha avó sempre dizia, tá com soluço? Toma um susto que passa. Ou prende a respiração por 10 segundos. Afinal, o que de fato funciona? E afinal, por que nós temos crises de soluço? Quando é preciso se preocupar com essa crise? A gente recebe hoje uma pessoa muito especial. Eu quero agradecer a presença do cirurgião do aparelho digestivo, Andrés Godoy Delben. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela gentileza da presença, doutor. Eu que agradeço o convite e tentar ajudar aí, elucidar os mitos e verdades em cima do soluço. Doutor, isso gera muita curiosidade, né? Então, para a gente começar, afinal de contas, o que é o soluço? O que acontece com o nosso corpo, com a nossa respiração, que desenvolve aí essa crise de soluço? O soluço, Tati, nada mais é do que uma contração involuntária do diafragma. O que é isso? O diafragma é um músculo que a gente tem, como se fosse uma capa de músculo, que fica embaixo dos pulmões. Certo. A função do diafragma é se contrair e, com isso, permitir que entre ar para os pulmões. Quando esse músculo ele tem uma contração involuntária, normalmente causada por um estímulo de um nervo, isso aí ele se contrai muito rápido e com isso tem a entrada de ar muito rápida. A faringe normalmente se contrai e até dá o barulho, inclusive característico do soluço. Isso que é o soluço. Diretor, nós temos uma imagem mostrando bem o diafragma. Será que a gente consegue exibir? Eu estou sem a imagem aqui do retorno. Nossa câmera está bem na frente, eu não consigo ter acesso, mas a hora que você puder, então, colocar essa imagem do diafragma, aí a pessoa em casa consegue entender melhor, fica né? mais fácil. Esse movimento. Doutor, o que causa o soluço? Então, o soluço ele é causado por essa estimulação involuntária. Tá. Várias coisas podem irritar esse nervo, que é o nervo frênico, para causar essa estimulação. Por exemplo? Então, por exemplo, uma distensão muito grande do estômago, a pessoa comer muito rápido, ou ingerir muito ar enquanto está comendo, pode causar. Bebida com muito gás distende o estômago, pode irritar também. Variação grande de temperatura, então quando a pessoa está num ambiente muito quente, vai para um ambiente muito frio, imagina que os pulmões são como se fossem duas bexigas no tórax. Tem todo um mecanismo de quando a gente respira, esse ar é aquecido e vai para dentro, mas muitas vezes uma diferença muito grande de temperatura, isso aí pode afetar o nervo e pode irritar. No que irrita, vai ter uma nova contração. Bebidas muito quentes ou muito geladas também podem irritar. Então, tudo isso são coisas que podem causar. E algumas doenças também. Dentre as mais comuns aí que pode se citar, que é uma causa comum de refluxo, causa comum de soluço, é doença de refluxo. Isso aí pode irritar o esôfago e o nervo que nerva o diafragma passa bem ao lado do esôfago. Essa inflamação do esôfago, que a gente chama de esofagite, também pode levar a uma irritação desse nervo e causar soluço. Doutor, qual a melhor forma da gente interromper uma crise de soluço? Então, as crises de soluço, normalmente elas são autolimitadas. Na maioria das vezes elas passam sozinhas. Então, a maioria das técnicas que se tem caseiras para parar o soluço, não são comprovadas mesmo, porque é difícil a gente poder avaliar se parou sozinho ou se parou pela técnica. Em tese, uma das técnicas melhores seria tentar respirar dentro de um saquinho. Com isso a gente vai respirando mais gás carbônico, ou faz o que a gente chama de uma alcalose, de uma acidose, e o pH do sangue fica um pouco mais ácido, isso tira um pouco a estimulação do nervo. Aquele saquinho plástico do supermercado mesmo? Sim, qualquer saquinho, entendeu? Como aquelas técnicas que o pessoal faz quando está em síndrome de pânico, fica respirando no avião, que aparece em filme sempre, mais ou menos isso. Isso aí teoricamente, é uma das técnicas que melhor funcionam, mas não tem nada comprovado, porque por ser normalmente autolimitado, não se sabe se parou porque ia parar ou se parou simplesmente pela técnica, entendeu? Doutor, por que é muito comum os bebês terem crises de soluço, né? Eu tenho inclusive uma estatística que a gente pegou, mais de 80% dos bebês apresentam episódios frequentes de soluço, e inclusive desde a gestação, então ainda feto já tem o soluço. Por que isso acontece?
é que com os bebês acontecem duas coisas. Primeiro, que o sistema, né, neurológico dos bebês, eles não estão maduros ainda. Então, isso aí pode gerar estímulos que vão fazer a criança ter soluço. E com isso, o pouco de estímulo que a criança tenha, então seja por mamar muito rápido ou por deglutir muito ar durante a amamentação, isso aí já é o suficiente para distender e gerar esse estímulo. Entendeu? Então, são as duas coisas associadas. O que num adulto talvez não fosse suficiente para irritar, no bebê que tem um sistema mais imaturo pode acontecer. Doutor, muita gente relaciona o soluço com a temperatura, então o frio, a umidade. Isso procede ou isso Então, não... A umidade não muito, mas com a temperatura sim. Tanto temperatura do ambiente, de você sair principalmente de um ambiente muito frio e passar para um ambiente muito quente e passar para um ambiente mais frio, pode causar o soluço por irritação mesmo. Esse ar, imagine que os dois pulmões são como se fossem duas bexigas dentro do peito, que a gente enche de ar. Esse ar está vindo de fora. Normalmente, mucosa nasal, faringe ajudam a esquentar esse ar, mas quando a diferença é muito grande, acontece esse choque. Inclusive bebida, porque no que esse alimento, ou comida ou bebida, principalmente bebida, por ser mais gelado, desce no esôfago, o nervo que passa logo ao lado pode ser irritado por isso. Isso pode desencadear crise de soluço, sim. No caso dos bebês, qual o procedimento correto que deve ser adotado pelos pais? O bebê sofre com isso ou é mais o pai que sofre, doutor? Normalmente é mais o pai que sofre, mas o bebê também pode sofrer. Tem crianças que começam a ter crise de soluço e acabam evoluindo até para regurgitação do leite, no caso. Os cuidados que tem que ter é assim, procurar não deitar, né, não dar de mamar para a criança muito deitada, porque isso aí aumenta a chance de ficar voltando e de irritar. Terminou de amamentar, estimular a eructação, entendeu? Então botar a criança no ombro para arrotar, isso aí ajuda bastante, porque diminui a pressão dentro do estômago. Conforme o estômago está com a pressão muito aumentada, isso aí acaba irritando e aumenta a chance dessa contração do esôfago. Entendeu? Então, os principais cuidados são esses. Perfeito. Mas é comum, até os 3 meses de idade é bem comum criança ter bastante refluxo, sim. Legal. Podemos ir para os nossos slides, para as nossas imagens? Isso. Doutora, eu vou convidar o senhor, então, por favor, para se levantar e me acompanhar. A gente separou aqui um pouquinho do que é mito e do que é verdade. E tem a imagem, inclusive, do diafragma que o doutor explicou para a gente. Isso. Então, o que causa o soluço? Qual que é o movimento natural do nosso corpo? Esse movimento é durante a respiração. Inspiração e expiração. Na verdade, o diafragma aqui é como se fosse uma capa de músculo, né? Certo. E conforme ele se contrai, ele desce. Com isso, os pulmões se expandem, como está acontecendo aqui. No que ele relaxa, os pulmões se contraem. Quando os pulmões se expandem, entra o ar e a gente respira. No que o diafragma se relaxa, ele se contrai, o ar sai e a gente expira. Então é exatamente isso. O soluço acontece quando isso aqui se contrai de forma muito rápida. Então o ar entra muito rápido e muitas vezes tem um reflexo também de contração de faringe. E isso aí leva aquele barulho típico do soluço que a pessoa fica fazendo quando está tendo soluço. Ah, legal. Então, na verdade, o que vai causar é o ar entrar muito rápido, porque esse músculo ele vai descer muito rápido. Exatamente. Interessante. Ele é controlado por um nervo que fica aqui em volta. Perfeito. Meninos, eu vou pedir para a nossa produção providenciar, então, para mim também. Aqui a gente separou alguns mitos. Eu quero saber o que é mito, o que é verdade, viu, doutor? O que funciona. Eu já vou começar aqui o nosso bate-papo. Vocês arrumem, por favor, meninos. No caso dos bebês, certo. Minha avó sempre dizia, viu, doutor? Minha avó dizia o seguinte, Carolina já está lá no céu agora, mas ela falava assim, que bebê, quando dá a crise de soluço, precisa colocar um pedacinho, um fiozinho de lã, um fiozinho de algodão, qualquer coisa do gênero. E para. Doutor, tem alguma explicação científica para isso? Nenhuma, entendeu? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, isso aí, na verdade, entra naquela... Em tese, não é para ter relação nenhuma com parar o soluço, colocar qualquer coisa na testa da criança. Mas muitas vezes para. Provavelmente, se não colocasse, tenderia a parar também, entendeu? Como é uma coisa que é muito autolimitada, não tem como a gente avaliar muito isso, entendeu? Mas não tem nenhuma relação. Em tese, colocar algo na testa da criança não é para fazer... Não vai influenciar se vai continuar ou não a crise. Não, aí não vai mudar nada. Perfeito. Nós já temos aqui outros itens preparados, inclusive a nossa equipe aí esteve nas ruas, e aí a gente colheu algumas informações. Mito verdade, doutor? Comer rápido gera crises de soluço? Pode gerar sim, exatamente por essa distensão do estômago. Porque o estômago fica distendido muito rápido, pode gerar soluço.
Legal, vamos ver aqui mais um. Beber muito refrigerante pode causar também? Mesmo motivo. O refrigerante ele é uma bebida gasosa. Isso aí, quando a gente ingere, distende muito o estômago pelo gás. Pelo mesmo motivo de comer rápido, pode causar sim. Legal, então é verdade. É verdade, é verdade. Perfeito. Rir muito. Ih, meu Deus do céu. Gente, eu sempre dou muita risada aqui, mas eu não tenho crise frequente de soluço. Rir muito causa Não, soluço? mas pode sim, Pode causar soluço. Porque você hiperestimula o músculo. Quando a gente está dando risada, a gente está subindo e descendo o diafragma de forma rápida. Isso aí pode gerar estímulo fora. Que legal. Pode sim. Então, meninos, cuidado com as gargalhadas, hein? Porque, olha lá, rir muito pode dar soluço. Agora, tomar água. Aqui eu acredito que seja, inclusive, para a gente parar, interromper uma crise de soluço. Então, você tomar água, muita gente toma água, inclusive, ó, prendendo também aí a respiração e toma ali o golão d'água. É uma das coisas que não tem nada comprovado, entendeu? E também, em tese, não vai mudar a estimulação do nervo. Então, muita gente faz isso, muita gente refere que funciona, mas não tem nada comprovado. Perfeito. A gente recebeu aqui a participação da Maria Vaguetti. Tati, gostaria de saber por que algumas pessoas têm soluço quando tomam líquidos quentes. É por esse motivo, né? Conforme o esôfago desce, conforme esse líquido quente desce pelo esôfago, isso pode acontecer. Para algumas pessoas com líquido quente, para outras com líquido frio, isso aí estimula o nervo que faz essa contração do esôfago. Então pode causar sim refluxo, soluço com líquidos quentes. E aí uma dica talvez é consumir, ingerir esse líquido com mais paciência, tomar mais devagar, pode ajudar? Ou menos quente, né? Porque ou também não mais tão morno. quente, exatamente. Perfeito. Vamos ver também mais tapar o ouvido, verdade, já ouvi, tapar o ouvido. Tem alguma influência de diminuir também ou não é a para crise? ter nenhuma influência na contração do diafragma. Isso aí não, a priori em tese, não é mito. para causar, a priori é mito. Perfeito. Prender a respiração por 10 segundos, doutor, pode aí interromper a crise de soluço? Mais uma perguntinha a gente tem aqui no nosso plasma, no nosso cenário, dúvida dos nossos telespectadores? Prender a respiração entra mais ou menos na mesma linha daquilo que eu falei de respirar num ambiente fechado. Com isso a gente aumenta a acidez do sangue, teoricamente diminui o estímulo. Mas normalmente esses 10 segundos não são suficientes e o que a pessoa vai precisar prender, ela não vai conseguir prender. Então, em tese, tem mais efeito respirar num ambiente fechado como um saquinho, entendeu? Mas tem algum fundamento. Por algum tempo específico, doutor? Não, normalmente é até parar. Entendeu? Mas entra no mesmo dilema de sempre. Parou porque está respirando ou parou porque ia parar. É algo que normalmente é muito autolimitado, entendeu? Com exceção de quando tem alguma doença, alguma coisa causando isso. Aí é outra história. Perfeito. Vamos dar sequência então aqui. Levar um susto. Sempre ouvi dizer também que levar um susto passa aí. Levar um susto é uma coisa, entra nas que não tem nada comprovado, mas faz algum sentido, porque quando a gente leva um susto, a gente tem uma contração do diafragma e tem uma descarga de adrenalina. E isso aí, em tese, pode mudar todo o estímulo que é causado no diafragma, mas não tem nada comprovado, mas faz algum sentido. Para a gente encerrar, então, aqui o nosso último item, colocar a pena, no fio de algodão ou algo similar na testa do bebê. Isso então, também nada comprovado. Nada comprovado. E assim, em tese, não tem nenhuma relação com o mecanismo do soluço, mas... Entendeu? Tudo vale, não tem nada, não está provado que não funciona, entendeu? Legal. Mas não tem nenhuma relação com o mecanismo. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença aqui no nosso programa, a gente recebeu uma participação também, um fumante, Saulo Matrangolo. Obrigada pela audiência, viu, Saulo? A gente fica muito feliz, né, quando homens estão prestigiando a nossa programação, especialmente para o Mulher.com, e mais ainda participando do nosso bate-papo. Que bom que você está gostando aqui do tema abordado. Ele diz que é fumante, às vezes quando fuma, ele tem crises de soluço. Esse é o questionamento dele. O cigarro tem a ver com as crises de soluço? E se sim, por quê? Sim, o cigarro tem a ver porque ele pode alterar a sensibilidade do nervo e o cigarro também aumenta a incidência de doença de refluxo, que é uma das causas de doenças que podem causar o soluço. Então tem a ver sim, entendeu? Tem a ver. Ele pergunta aqui, entre outras coisas que a gente já citou, para parar a crise de soluço, fazer gargarejo e colocar açúcar cristal embaixo da língua. Existem algumas técnicas caseiras que inclusive falam do pessoal tentar
estimular vômito, tudo, porque tudo isso aí leva a uma contração do diafragma. O gargarejo, ele pode agir um pouco por esse lado, mas não tem nada comprovado, não tem como falar que isso aí funciona. Ele, inclusive, diz aqui, doutor, que ele já tentou de tudo, mas às vezes demora muito para passar a crise. Tem alguma orientação específica, então, para o Saulo? Ele diz aqui que é fumante, e até para os outros nossos telespectadores que sofrem com esse problema. E eu queria aproveitar e emendar uma outra pergunta. Doutor, quando essas crises podem representar um problema mais sério? Quando procurar de fato um gastro, né, um médico especialista aí, né, um cirurgião do aparelho digestivo, isso pode, de repente, ocasionar um problema sério de saúde, doutor? Essa crise de soluço? Tem risco para a saúde? O soluço em si não tem risco para a saúde, mas ele dificilmente, mas pode significar, ser um sinal de algo mais grave que está acontecendo. Por exemplo? Por exemplo, uma doença de refluxo pode estar acontecendo, no que o esôfago fica irritado pelo ácido que está voltando, isso aí leva a uma coisa chamada periesofagite, que é uma inflamação em volta do esôfago, e isso pode levar a crise de soluço. Algumas outras patologias, algumas outras doenças neurológicas também podem levar a crise de soluço. Quando que a gente deve ficar preocupado? Quando que é um sinal de alerta? Como tudo, na verdade, né? Quando começa a ficar recorrente, quando começa a ficar persistente o quadro. Então, se a pessoa tem um episódio de soluço, como no caso do nosso telespectador, o Saulo, que ele percebe que ele fuma, ele tem o soluço. Ótimo, já sabe a causa do soluço, é o cigarro dele, Vamos entendeu? diminuir o cigarro. Exatamente, não vai melhorar não só isso, como várias outras coisas. Mas quando a pessoa percebe que não tem relação, de repente começa a ter várias crises de soluço durante o dia todo, sem relação com ingesta de nenhum tipo de alimento, ou com ingesta de qualquer tipo de bebida, ou uso de qualquer substância, ou então crises longas de soluço. A pessoa, já tive pacientes que ficaram com mais de uma semana com soluço direto, entendeu? Então, alguma coisa tem de errado, o corpo está avisando. Qual a especialidade, ou quais os especialistas que a gente pode procurar? Doutor, um gastro? Então, um gastro que eu pode mesmo ser que é, procurado, inclusive, especialista, né, na cirurgia isso. do aparelho digestivo. Pensando em doença de refluxo, poderia ser um gastro. Pensando em alguma doença neurológica, poderia ser um neurologista. O ideal, eu acho que de início, seria passar com um clínico geral para ele tentar dar uma avaliada inicial de para que lado poderia ir. Se a pessoa tem alguma queixa digestiva, então normalmente tem dor de estômago, tem queimação no peito, procura o gastro direto. Se tem alguma outra alteração neurológica, tem perda de sensibilidade em algum lugar, ou perda de movimentação, fraqueza em algum membro, procurar um neuro. Então, tem várias doenças que podem causar, na verdade. Então, o soluço em si, ele não vai causar nada mais grave, mas ele pode, raramente, ele pode ser um sinal de alguma doença que está se manifestando por aí. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, tem alguma ponderação, alguma observação que o senhor acha pertinente fazer nesse momento para o nosso público? Eu acho que o mais importante é a gente sempre respeitar o nosso corpo. Se o corpo está avisando que alguma coisa está recorrente, está sempre acontecendo, é importante dar uma olhada. Mesmo que na investigação não mostre nada, melhor assim. Mas investigar. Sempre investigar quando está recorrente, entendeu? Senão é uma coisa natural, não vai levar a nada mais grave, a não ser o constrangimento, às vezes, do lugar que está. E o incômodo, né? Exatamente. Do soluço. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez a participação hoje aqui no programa Mulher.com. Andrés Godoy Delbem, ele é cirurgião do aparelho digestivo, proctologista e também gastro. Muitas especialidades. Agradeço mais uma vez a gentileza da participação e espero encontrá-lo numa outra oportunidade para a gente falar mais, né, sobre saúde, sobre cuidados e também mitos e verdades. Eu que agradeço a oportunidade de tentar esclarecer as pessoas e estou à disposição, sempre que precisar, só avisar. Obrigada, viu, doutora? Até breve, então. Até breve. Nós vamos fazer mais uma pausa rápida e na sequência a gente volta com mais dicas. Continuem ligados.